Olá, queridos, obrigado mais uma vez por você aqui comigo nessa aula bônus, essa aula de resumo de todas as lições. Então eu ainda não sei o tempo dela, quanto tempo ela vai durar, mas eu posso te dizer que ela vai ser muito boa. É um resumo de todas as lições, da primeira até a última, e logo em seguida essa 13ª. Como eu expliquei, na minha igreja, por exemplo, eles costumam fazer o fechamento. E no fechamento não é dado a 13ª aula normal. Na verdade é um compêndio de todas as aulas que foram dadas, um resumão para entender o contexto da história inteira, da lição inteira, para que não fique nada para trás. Mas eu resolvi gravar a 13ª aula. E se você não assistiu, para aqui, assiste primeiro para depois você entender. Aí você vem para essa aula bônus, essa aula extra, essa aula de créditos aqui, que nós vamos navegar um pouco por cada lição. Então pode ser que demore um pouquinho, eu espero que tenha paciência comigo. Se você gostou disso, você deixa no comentário, que aí eu já programo para o trimestre que vem, nós fazemos isso também no final. Agora, se você não gostou, se não tiver comentários também, não tem importância, queridos. Fazemos só as lições normais e não fazemos essa bônus aqui. Mas ela é muito interessante porque nós vamos recapitular. Nós vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Eu não sei se esse fundo está um pouquinho alto, deixa eu baixar ele um pouquinho. Mas deixa no teu comentário o que você achou. Ei, você que assistiu, eu não sei se todos que estão assistindo essa aula assistiram todas as aulas. Se você assistiu, coloque para mim no comentário, só para mim saber. Eu sei que tem muitas pessoas que assistiram muito vídeo, por exemplo, de John Wesley, da Rua Azusa, mas todos são de extrema importância. Vamos lá? Vamos então orar para a gente iniciar? Senhor Espírito Santo, maravilhoso Deus bondoso, obrigado por nos ensinar, obrigado por nos capacitar, por nos fortalecer, por nos deixar presentes no Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, ajude-nos a entender essa aula de hoje, esse resumo geral da lição, e que nós possamos entrar no próximo trimestre com nova lição, de vento em popa, com força do Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, no nosso resumão aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Tá aí, tá a nossa lição aqui. Lembrando, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Lembrando que nós estudamos a revista inteira de Betel Dominical Adulto do primeiro trimestre, onde o tema é Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Aí, quais foram as lições? Os títulos dela: lição 1, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Lição 2, impermanente vigilância, o chamado à santidade, à preparação. 3, a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às escrituras. Lição 4, o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Lição 5, pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Lição 6, a que eu mais gosto, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Lição 7, o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Lição 8, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Lição 9, o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Lição 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão do século XX. Lição 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Lição 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. E a última, lição 13, eu não gosto desse número, mas a necessidade de avivamento do século 21, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Espero que você não tenha se cansado só no índice, porque é muita coisa que nós vamos ver, um resumo, cada slide de determinada lição. Vamos comentar um pouco, não vou aprofundar. Se porventura você quiser aprofundar numa dessas lições, tem no canal aí, no Minuto Conselhos de Deus. Procura aí que tem todas
todas as lições foram gravadas. Lição primeiro, ela começou no dia 5 de janeiro. Então, qual que era o tema da lição? A descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida de um crente. Primeiro tópico dela, a promessa que se cumpre. Lembrando que promessa, Deus fez promessa, está lá em Número, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para o que prometeu não cumpra. Então, quando Deus promete, Ele vai cumprir. Olha lá, Deus falou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Lembra desse texto? Texto discutido quase todas as lições, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e profetizarão, jovens terão visões. E essa promessa, ela foi cumprida onde? Olha lá, ó, em Atos 2, essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Jesus Cristo. Versículo famosíssimo, eu vou pegar ele aqui. Olha, tá caindo tudo aqui. Eu vou pegar ele aqui, mas lembra que eu queria que você estudasse todas essas lições com uma Bíblia do teu lado. Isso vai ajudar você a dominar bem a Bíblia, vai ajudar você a testificar que o estudo está correto, que não tem versículo trocado. Então, Atos 1:8, que é o que a lição desde o começo falou. Diz assim, ó: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa é a promessa que Joel tinha dito lá no seu capítulo 2, versículos 28 e 29, que um dia seria derramado. Essa virtude que a palavra de Deus diz é poder. Derramaria do meu poder, do poder do Espírito Santo. Para quê? Para que fosse pregue a palavra de Deus em toda a terra, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. 1.1, a promessa no Antigo Testamento, ou seja, essa promessa que nós acabamos de ver. Na lição, ele vai explanar um pouco mais, que foi a promessa de Joel, e ela teria que ser cumprida quando Jesus fosse ao céu. Lá em Atos capítulo 2, você vai ler que eles estavam reunidos, aguardando a promessa que Jesus tinha feito em Lucas 24:49, dizendo para eles: ei, espere aí, até que do alto você vai receber. É o mesmo versículo 1:8, e eles foram cheios, queridos. 1.2, a vinda do Consolador. Ou seja, Jesus disse o quê? Eu vou para que o outro Consolador volte, e ele vos ajudará em todas as fraquezas. 1.3, o poder, o Espírito Santo no Pentecostes. Foi quando o fogo caiu, queridos. O fogo caiu no Pentecostes e a história começou a mudar. Esse primeiro tópico, o que a lição nos trouxe é a promessa, mostrando para mim e para você que a promessa feita no Velho Testamento se cumpriu no dia de Pentecostes. Ou seja, quem busca vai receber o poder do Espírito Santo, vai receber a virtude do Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas, pregar em outras nações. Eu não sei se você viu esses dias atrás, saiu uma reportagem onde, acho que lá na Síria, muitos cristãos estavam sendo mortos por não negar a Jesus. Somente consegue ser morto e não negar Jesus aquele que foi revestido com poder. Tópico 2 da primeira lição, o poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino de salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, para perdão dos pecados. Está lá em Atos 2, versículo 11, versículo 37, versículo 38, Atos 3, versículos 16 ao 20 e Atos 4, versículo 13. Ou seja, o poder do Espírito Santo, não há como você ser um bom cristão se você não for revestido com o Espírito Santo. Não se acostume em viver numa igreja onde você se sinta bem, somente indo aos domingos.
Busque o poder, busque o revestimento do alto, porque Deus te chamou para ser testemunha, para pregar o evangelho a todas as nações. O texto de Mateus 16, Mateus 28 e Marcos 16, a grande comissão. Deus nos ordena a pregar o evangelho, mas o evangelho só pode ser pregado, ou seja, só deveria ser pregado após o revestimento de poder. Foi o que Deus falou: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos, depois vai e pregue. 3. A autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona aos discípulos de Cristo revestimento de poder. Lucas 24, 49. Eu quero ler esse também, por quê? Porque na verdade são os dois, que a lição vai falar do começo ao fim. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Já deveria ter decorado isso, mas a cabeça está ficando velha. Diz assim, ó, e alguns, Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual promessa? Joel 2, 28. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Deus deu uma ordem para nós. Deus pediu para que nós primeiro fôssemos revestidos de poder. Por isso que é o 3.1, o Espírito Santo nos reveste de poder. 3.2, o Espírito Santo nos encoraja. 3.3, o Espírito Santo nos capacita. Você consegue entender nesse tópico final da primeira lição a transformação na vida de um crente? Ele, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, ele é revestido primeiro pelo Espírito Santo. Com o revestimento vem a autoridade, a vergonha vai embora, o medo vai embora, a covardia vai embora, e acaba se nos tornando pessoas corajosas. E o Espírito Santo capacita. A Bíblia diz que ele nos faz lembrar das coisas que temos visto e ouvido. Então a tua capacitação não é num curso teológico, a tua capacitação não é somente na leitura de livros, a tua capacitação tem que ser através do Espírito Santo. Certo, queridos? Entendido a primeira lição? É meio assim que nós vamos fazer, é uma bola para lá, bola para cá, rapidinho, porque são 13 lições, senão vai ficar muito grande e vocês não vão assistir. Mas vai comentando para mim aí. Lição 2. Ela foi aplicada no dia 2 de janeiro. O título dela é Em Permanente Vigilância. O chamado à santidade e à preparação. Ou seja, o tema já dá para a gente entender que, para que nós sejamos cheios do Espírito, para que nós conservemos o Espírito, para que nós vivamos em santidade. Santidade é separação. É separado do pecado. Nós temos que viver em vigilância. A palavra de Deus é bem clara: vigiai e orai. Primeiro eu tenho que vigiar. Então olha lá, e essa lição foi tremenda, queridos. Se você não assistiu ela, volte, procure ela aí para mim nas minhas lições. Ela foi muito edificante. Essa lição 2 tem no canal. Mas vamos ver um resumão dela só para você ficar mais ou menos ciente do que nós conversamos. E quem sabe você que não viu, volta lá para ver. Quem sabe você que assistiu, quer se edificar mais, porque já passou um tempo e esqueceu, volte também para ver. Mas toda vez, comente. Tópico 1. As igrejas da Ásia. Ao final da era apostólica, algumas igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários e esfriamento espiritual, conforme o conteúdo das cartas enviadas às igrejas localizadas na Ásia. Apocalipse 1:4. Ou seja, o que o tema está dizendo aqui? Na era apostólica ainda, no final dela, João ainda estava vivo e já havia indícios de igrejas que já estavam desviando, que já estavam enfraquecendo, que já estavam esfriando. Então Deus pega João e faz ele escrever cartas de exortação para estas igrejas, dizendo para ele: olha, com tão pouco tempo vocês já estão desviando. E aí eu te faço uma pergunta: se ainda João, apóstolo de Cristo, estava vivo e as igrejas já estavam desviando, dá para você pensar como estão hoje? Porque João foi capacitado para escrever as cartas, para pedir para eles: volte, estão seguindo caminhos errados. Exilado na ilha de Patmos,
o apóstolo João foi instruído pelo Senhor a escrever tais cartas, cujos conteúdos contêm louvores, admoestações e conselhos específicos para a comunidade cristã naquela época. Abra a tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Tópico 1.1, Éfeso, a carta que foi escrita à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é enaltecida por seu trabalho, sua paciência, refutando aqueles que se diziam apóstolos. Então, olha, ele começa escrevendo a carta dizendo assim: olha, parabéns, vocês são pacientes, vocês têm chamado a atenção dos falsos apóstolos, vocês estão no caminho certo, mas, na verdade, eram mentirosos. Dá uma olhada lá em Apocalipse 2:22. Ou seja, ela pregava parte da igreja e outras partes não, queridos. Ou seja, a verdade não era completamente dita. Meia verdade é uma mentira. Para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada. A igreja de Laodiceia só tinha problemas em tão pouco tempo. Ela foi admoestada por ser morna, apática e não perceber o estado miserável em que se encontrava. A igreja de Laodiceia, ele manda a carta dizendo assim: olha, antes vocês fossem frios ou quentes, mas como são mornos, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, a Deus exortando para dizer o quê? Volte às escrituras. Em tão pouco tempo vocês desviaram. João ainda estava vivo e hoje nós temos que fazer o mesmo, voltar às escrituras. Toda a resposta está aqui. 1.3, a permanente vigilância. Nesse tópico foi ensinado que é impossível você viver um verdadeiro evangelho genuíno se você não viver em vigilância, se você não viver uma separação do pecado. O tópico 2 dessa lição estava dizendo o movimento montanista. O movimento montanista surgiu na metade do século II, em Ardaban ou Ardabal, aldeia que ficava na fronteira entre a província romana da Frígia e da Mísia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Veremos, nessa lição teve uma conexão com o movimento pentecostal. Então, a partir desses movimentos do montanismo, começou a ser desenhado um pentecostal que chegaria aos dias de hoje. O propósito do movimento montanista era um protesto contra o crescente mundanismo que invadia a igreja geral. Montano, que era o líder desse movimento, ele estava revoltado que o mundanismo estava entrando dentro da igreja e tomando o lugar das Sagradas Escrituras. As pessoas estavam permitindo que a moda mudasse a palavra, e não está diferente de hoje. Mas Montano veio e falou assim: não, pelo poder do Espírito Santo, e ele começou a profetizar pelo Espírito Santo. Teve exageros que nós vamos ver, teve alertas, mas a chama começou a acender. Ou seja, quando você começa a confrontar as Sagradas Escrituras com o que você está aprendendo na tua igreja, e você começa a entender que o que está sendo ensinado na igreja não passa pelo filtro da Bíblia, está diferente, fique com a Sagrada Escritura. É nela que nós temos que buscar o avivamento. 2.2, os excessos do movimento montanista. Como todo movimento, ele tem excesso. Começaram a abusar demais desse fogo, o que não era também bíblico. 2.3, o afastamento da doutrina dos apóstolos. E nos ensinamentos de Montano começou também a sair das escrituras e partir para os entendimentos de Montano, que Montano achava que ele estava sendo um próximo apóstolo. Nós temos que tomar cuidado, querido. Nem um lado nem o outro, nós temos que andar na reta de Deus. Tópico 3 da segunda lição, lições e alertas dos primeiros séculos. A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no direcionamento da palavra de Deus. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeça de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Está lá em Hebreus 12:28. 3.1, foi lidando com os exageros e equívocos
3.2, o contínuo autoexame. 3.3, o contínuo avivamento. Ou seja, nesse tópico ele foi chamado a atenção para que nós não fizéssemos um autoexame. O que acontece muito com o erro da igreja é que a igreja examina e julga o próximo antes de fazer o seu próprio julgamento. A Bíblia diz, ai daquele que está falando do cisco no olho do seu irmão, está esquecendo a trave que está no teu próprio olho. Ou seja, primeiro, apóstolo Paulo já diz, quando vai falar sobre a Santa Ceia, autoexamine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo, se assim forem não serão julgados. Então nós temos que ver, está exagerado, estamos exagerando, a Bíblia nos dá respaldo para tudo. Nós temos que viver todos os dias nos examinando, porque nós não somos perfeitos. E buscar continuamente o avivamento. Deu para entender uma passada por cima? Mas eu te aconselharia, volta nessa lição que ela foi muito boa. Vamos lá? Lição 3, a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Sagradas Escrituras. Já nessa época, queridos, em torno de 1500, a igreja já tinha se desviado do foco central. A igreja já não ficava mais presa na igreja primitiva. Ela começou a ter uma administração humana, colocar o Espírito Santo de lado e começou a ter muitas dificuldades. E nessa época Deus começa a levantar os primeiros que vão contra a religiosidade. O título da lição, como nós vimos, é a reforma protestante. O que é protestante? Protestar contra aquilo que existe. Reforma já existe, mas precisa ser reformada, melhorada. Primeiro, os precursores da reforma, os que vieram primeiro, antes da reforma propriamente dita. A reforma protestante foi um dos avivamentos espirituais mais relevantes da história. Tudo começou, bem dizer, aqui, queridos. Em 1517, o monge alemão Martinho Lutero elaborou 95 teses, cuja principal denúncia foi a venda de indulgências. Essa prática levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de comprar da igreja a salvação de vivos e mortos. Vejamos alguns precursores desse importante evento histórico. Quem é crente e nunca ouviu falar de Martinho Lutero? Ele vai lá e escreve as 25 teses. Ele foi impulsionado. A história conta-se, queridos, que um dia ele vai entrar na Catedral de Windsor, um nome esquisito, já nós vamos ver ele por aí. E quando ele vai entrar, tem um bêbado nas escadarias. E ele corre para o bêbado e vai tentar pregar salvação para o bêbado. E o bêbado tira do bolso dele um papel chamado compra de indulgência. A igreja, para ganhar dinheiro, para construir os templos, principalmente o templo de São Pedro, ela precisava de dinheiro. Então ela criou a venda de indulgências. O que era isso? A pessoa comprava a sua salvação. Ela pagava por aquele papel e ela acreditava que aquele papel dava o direito de, mesmo ela em pecados, ela entrar ao céu. Quando Martinho Lutero defrontou com isso, ele foi tocado a escrever as 95 teses, 95 formas diferentes que a igreja estava fazendo diferente da Bíblia, chamando a atenção para voltar para a Bíblia. Isso que foi a reforma, o início. Mas antes de Martinho Lutero, já teve pessoas que começaram a incendiar a reforma, começaram a juntar brasas. O primeiro 1.1 foi John Wycliffe, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento da indulgência. Ele já começou lá antes de Martinho Lutero, falou, está errado indulgências, está errado você cobrar da terra dos outros. Logo em seguida vem John Huss, o ganso, né? Ele manifestou a discordância com os sacerdotes que afirmavam ter o poder de mandar pessoas para o inferno. Ele começou a levantar e falar assim, não, está errado, que os sacerdotes, eles diziam quem era para o céu e quem era para o inferno, eles declaravam as pessoas que iam para o inferno, e essas pessoas ficavam desesperadas e não buscavam mais a salvação, porque o sacerdote já tinha ensinado que ela ia para o inferno. E aí John Huss foi queimado. Dizem que quando ele estava queimado, ele cantava louvores.
Por quê? Porque ele não aceitava isso. Logo depois dele apareceu Girolamo Savonarola, que ele denunciou o desmando e as orgias promovidas pelo clero desviado. Ou seja, os sacerdotes, o clero, a classe alta da igreja, que deveria pregar o verdadeiro evangelho, já estava desviada, como os povos do Velho Testamento. E aí Savonarola começa a bater sobre isso, é perseguido e morto. Esses são os precursores, os pré-reformadores, antes dos grandes nomes. Eles já vieram jogando faísca, mostrando que a igreja estava descontente do que estava vivendo. Tópico 2, os reformadores, agora foram os que vieram mexer mesmo. Muitas pessoas foram instrumentos nas mãos de Deus durante a reforma protestante, dentre as quais se destacam 3, nós vamos ver hoje: Martinho Lutero, Eurico Zwinglio e João Calvino. 2.1, Martinho Lutero. Ao perceber que a igreja romana havia se afastado do evangelho, Lutero fixou suas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. Então, quando ele vê que está tudo errado, ele começa a diferenciar. Procure na internet as 95 teses, dê uma lida nelas, se você vai ver que ele está dizendo assim, ó, a igreja está fazendo isso, mas a Bíblia diz isso, a igreja faz isso, mas a Bíblia faz isso, o Papa faz isso, mas a Bíblia diz isso. Ou seja, ele escreve as 95 teses, conta-se que tem até mais, mas as 95 teses que foi o mais importante para incendiar isso, para começar a reforma. Zwinglio, tópico 2.2, acreditava que tudo teria que ser apreciado segundo a Bíblia. Queridos, nesta época, a igreja mandava mais do que a Bíblia. A igreja dizia que Deus chamou ela para que ela ordenasse o que tinha que ser feito. Não a Bíblia, que a Bíblia estava abaixo da igreja. Queridos, a Bíblia nunca está abaixo de nada. A Bíblia é acima de tudo. E Zwinglio começou a bater nisso, dizendo que tudo é segundo a Bíblia, que o nosso filtro é a Bíblia. Ele usava as palavras de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. E por último, João Calvino, não menos importante, né? Foi o primeiro a sistematizar de forma clara o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Até então não tinha muito que se falava do Espírito Santo. Todo mundo tinha esquecido do poder do Espírito Santo. Tinham aprisionado o Espírito Santo dentro de uma caixinha. O Espírito Santo não podia mais curar, não podia mais batizar, não podia mais fazer o fogo de Pentecostes. Então esses reformadores incendiaram essa era. E aí começou a acender as reformas. 3. As implicações da reforma. A reforma protestante aconteceu em uma conjuntura de grandes mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa, influenciando na formação dos estados modernos. Depois delas surgiram novas denominações cristãs. Até então não tinha denominação cristã, era só Igreja Universal, Igreja Católica Apostólica Romana. E aí nessa hora começa a falar, peraí, tá até errado. E aí começou-se a criar outras religiões. 3.1, o Espírito Santo na vida de Lutero. Para Lutero, o Espírito Santo era uma pessoa admirável, a ser apreciada e amada, e não um barulho a ser sentido. Porque muitos hoje acham que o Espírito Santo é barulho, mas para Lutero era uma pessoa amada. 3.2, a salvação se fundamenta na fidelidade de Deus. Lutero via com tristeza a igreja defender a ideia de que a salvação não se dava pela fé apenas, mas pelas obras. Pregava-se, por exemplo, que a remissão dos pecados e a salvação da alma podia ser obtidas por meio de remuneração em dinheiro. Então Lutero chorava com isso, porque a carta de Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação não vem por obras, para que o homem não se glorie, mas vem pela fé em Cristo, porque a salvação é de graça, ato gratuito, algo que não merecemos, é um favor imerecido de Deus. E aí no 3.3 ele prega as 95 teses. Conseguiram entender? Tópico 3, vamos dar adiante, mas aquilo que eu digo, na lição eu tenho todos os subsídios melhores, volte lá, se você ainda não assistiu vale a pena. Vamos lá, lição 4, vamos tentar apertar um pouquinho. O puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Tópico 1, o movimento puritano. O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra.
Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos. Seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Como o próprio nome diz, puritanismo vem de pureza. Então a igreja estava toda contaminada, e o movimento de puritanismo espiritual, ele levava de volta as escrituras, mostrando que pecado ainda é pecado, que nós precisamos viver apartado do pecado, e só há uma maneira disso, vivendo de acordo com a sua palavra, vivendo com uma vida dedicada a Deus. Tópico 1.1, o início do movimento. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja. Está lá em Tiago 4, versículo 8. Eu não vou ler, senão nós vamos atrasar, mas eu gostaria que você lesse, tá bom? Então o que os puritanos começaram a ver e falaram assim, mas espera aí, o que está fazendo a igreja, o que a igreja está pregando, não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia. Então eles criaram um movimento disso, dizendo que a Bíblia, que as práticas adotadas na igreja eram não bíblicas. Tópico 1.2, o descontentamento com a igreja. A única regra de fé, a doutrina das Sagradas Escrituras, Tiago 1:22. Então eles começaram a dizer assim que tradição é importante, mas não é fundamental. Testemunho é importante, mas não é prioritário. O que é prioritário, regra de fé, é as Sagradas Escrituras. 1.3, o cuidado com o indivíduo. E preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Ou seja, a igreja naquela época, ela meio que ignorava os pobres. Nós vamos ver isso até lá na Rua Azusa. Os pobres não eram aceitos dentro da igreja, as mulheres não eram aceitas dentro da igreja, as viúvas não eram aceitas na igreja, mudando a palavra de Deus, que em Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. O movimento puritanismo, ele veio com a ideia de abraçar essa classe que era rejeitada, era trazer de volta para dentro da igreja. Tópico 2, um movimento visionário, a visão deles. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. Ou seja, na ideia deles, cada indivíduo, ele tinha que ser transformado para mudar outras pessoas. A minha mudança de vida vai auxiliar a mudar outras pessoas. Então seria como as ferramentas na obra missionária. 2.1, a evangelização. O puritano era apaixonado pelo conhecimento de Deus. E com o conhecimento de Deus, para que se aprendia de Deus? Para divulgar Deus. Então o primeiro forte do puritanismo foi onde começou a se alastrar, foi a evangelização. As portas de volta como se fosse na história de Paulo. 2.2, a pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Ou seja, para os puritanos não tinha nada mais importante que a palavra. Era a palavra que tinha que ser praticada. E 2.3, a paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo, pelas Sagradas Escrituras. Sabiam que nelas tinha o testemunho de Cristo. Tópico 3, alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos deste movimento e as raízes do movimento pentecostal do início do século XX. Certamente isso contribui para o exame contínuo de aspectos que, como os pentecostais, precisamos conservar e ou resgatar. Por não conhecer a história, muitos se dizem pentecostais, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Então, o renovo espiritual, queridos, o puritanismo mostrava que não era renovar a igreja, que não era buscar novidades para a igreja, mas ao contrário, é buscar nas Sagradas Escrituras o renovo, o avivamento. Foi ali o começo do pentecostal. As primeiras raízes, quando eles começaram a olhar que estava tudo errado e começaram a buscar, peraí, a igreja tem que cuidar do pobre, peraí, a igreja tem que viver em santidade, peraí, mas a igreja desviou, ela está falando de uma coisa que não é bíblico. 3.1, a doutrina puritana do Espírito Santo.
Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscaram e experimentaram o avivamento. 3.2. A missão do povo de Deus. Missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Lembra Atos 1:8? Nós já lemos isso, não vou ler de volta que eu quero que você memorize. Mas assim, a missão do povo de Deus, eles buscavam, a missão era buscar o Espírito Santo para ser capacitado, para o Espírito Santo capacitar a igreja, para poder anunciar o Evangelho. Sem o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, a igreja não cresce. 3.3, a Bíblia, regra infalível de fé e prática. Em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos e pensamos à luz da palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Queridos, a Bíblia é regra infalível, não mudou. Deus deixou a Bíblia para nós, para que nós seguíssemos-a. Não para que inventássemos outras doutrinas, ou para que trouxesse novidades, ou para que mudasse algo. Ele sempre diz, não mexa na Bíblia, não muda um tio, não mude uma vírgula. O puritanismo começou a trazer de volta as Sagradas Escrituras, buscando Atos dos Apóstolos. Entenderam o 4? Vamos embora que ainda tem chão, hein? Lição 5, foi dada dia 2 de fevereiro, o pietismo. Reavivando o coração através da devoção pessoal. Esse pietismo foi muito importante, presta atenção. Tem lição também, maravilhosa. Primeiro, o surgimento do pietismo. A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as sociedades. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII, como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. Olha só, a igreja luterana que foi desenvolvida com Martinho Lutero, a partir daquele momento, que levou ela de volta dizendo que as regras tinham que ser bíblicas, ela já tinha saído de novo dos trilhos. Ela tinha o autoritarismo da igreja, como se a igreja mandasse mais novamente do que a palavra. Então aí nasce o pietismo. O pietismo com reformadores dentro da luterana dizendo, está errado, estão errando de novo. E aí começa um novo avivamento. 1.1, as ideias da reforma pietista. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. Ou seja, o cristão não tem como ser um cristão se ele não for piedoso, amoroso, carinhoso, misericordioso. Então eles chamavam a isso, 1.2, o resgate da reforma. A reforma tinha acontecido, mas já estava saindo fora dos trilhos. O pietismo tenta resgatar isso de volta. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja, promovendo comunhão universal entre os crentes. 1.3, o pai do pietismo, Philipp Jacob Spener, aí está quando ele nasceu e morreu, teólogo luterano alemão, denunciou os abusos da igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes. Olha só, em tão pouco tempo a igreja já estava novamente se desviando, e agora não era a igreja católica, e agora não era, agora era o próprio luterano, agora era o próprio reformador. A igreja reformada estava novamente saindo, e aí Spener vai lá e puxa, fala, vocês estão errados, e começa a trazer de volta. Segundo tópico, a convocação para uma segunda reforma. Em 1675, Spener publicou o livro intitulado Pia Desideria, Desejos Piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra é composta por 3 partes, nas quais expõe o pensamento do movimento que deseja reparar a vida da igreja. Assim, Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e convocou para uma segunda reforma. Então ele chama e fala assim, gente, saímos dos trilhos. Gente, começamos a se desviar de novo. E ele começa a chamar a igreja luterana e fala assim, nós precisamos de uma outra reforma, de voltar de novo às raízes. 2.1, a decadência espiritual da igreja. A igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas. Lembra aquilo que Martinho Lutero reformou, dizendo que ela estava adotando práticas não bíblicas? Agora ela estava no mesmo caminho, precisando de um renovo.
2.2 Conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. O avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados da Boêmia, presta atenção nisso, cuja origem remonta à obra dos pré-reformadores, do John Hus, martirizado em 1415. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma de suas propriedades na Saxônia. Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem, passaram a ser identificados como os moravianos. Os moravianos, é muito importante você entender essa história, porque através dos moravianos foi incendiado e John Wesley conseguiu alcançar o revestimento de poder do Espírito Santo através dos moravianos. O que Zinzendorf fez? Ele viu que estava tudo perdido, tudo danado. Ele pega uma de suas propriedades, convoca um povo que era diferente, os pietistas, e monta um grupo, uma comunidade. E essa comunidade vive os princípios bíblicos lá do comecinho da igreja, sem se envolver com os mundos externos. Desses princípios nascem os moravianos. 2.3 A missiologia moraviana, a missão dos moravianos. Os morávios defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho perdido é dever de toda a igreja, e não somente de determinada sociedade ou de algum indivíduo. Os moravianos, a ideia dos moravianos, o que era? A escritura é boa, é maravilhosa, ela traz saúde, ela traz cura, ela traz bênção, então tem que ser divulgado. Os moravianos queimavam no coração deles a missão de divulgar para todas as nações o poder de Deus. Tópico 3, nossas raízes teológicas. A identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. Ou seja, as nossas raízes brasileiras, assembleianas, ela tem sua raiz lá do pietismo, dos movimentos moravianos. Entendeu a importância de você conhecer a história, da onde vai começando a surgir para chegar nos nossos dias? 3.1 A influência pietista no avivamento norte-americano. Ou seja, através do pietismo, quando ele chega na América, ele começa a mudar a história americana. 3.2 A influência americana e escandinava no brasileiro. Com esse movimento eles começam a exportar, que lá na frente nós vamos ver Daniel Berg e Gunnar Wing. Através de um movimento americano, através do pietismo, foram tocados para que viesse para o Brasil. 3.1 A marca do pietismo nas Assembleias de Deus. Olha só, 3.1 ele vai dizer algumas marcas que a Assembleia de Deus tem, que veio do pietismo. A importância do sentimento na experiência cristã, ou seja, a Assembleia busca e gosta de sentir o poder. B, a participação dos leigos na edificação da igreja cristã, ou seja, você não precisa ser teólogo, bacharel em teologia para fazer a obra numa igreja assembleiana. Os pietistas também, os pietistas, não é petista não, os pietistas também eram assim. C, a ênfase na atitude ascética com referência ao mundo. D, o grande interesse pela leitura da Bíblia, olha da onde que veio. E, a ênfase espiritual na transformação. E F, o impulso missionário. Então o pietismo surgiu, e dele nós chegamos a entender que muitas raízes vieram deles. Sexto, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. E se você não estudou essa lição, eu te convido a estudá-la. Entra nela lá, assiste ela, foi muito boa. Teve muitas visualizações, quase 2.000 visualizações. Deixe o seu comentário. Primeiro, o início do ministério de John Wesley. John Wesley, líder teológico e pregador inglês de origem anglicana, foi fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida na igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra, de maneira mais ampla na América do Norte. Ou seja, John Wesley queria pregar que a igreja era para todos.
e eles não aceitavam. A igreja era tradicional, não deixava leigos pertencerem. E John Wesley começa a anunciar, e aí quando ele é proibido de ficar só nas igrejas, ele cata com o seu cavalo, e conta-se a história que em um ano ele andou 8.000 quilômetros a cavalo, pregando a palavra de Deus, embaixo de árvores, em portas de fábricas. O avivamento poderoso veio através de John Wesley. O seu trabalho causou profunda revolução religiosa. As igrejas começaram a mudar a sua metodologia. Por isso que o Wesley foi muito importante para a nossa história, para o nosso pentecostalismo. 1.1, ele era um clérigo, um padre anglicano. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se líder desbravador do movimento metodista, ocorrido na Inglaterra no século XVIII. A influência do pietismo. Wesley adicionou os seus estudos ao perfeccionismo do pietismo. E 1.3, a influência do pietismo morávio. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Queridos, conta-se a história que o encontro de Wesley com os moravianos, ele estava indo num barco para a Geórgia, e naquele barco que ele estava indo para começar sua obra lá, teve uma tempestade muito grande, e essa tempestade, o barco estava quase afundando. Então ele pega o pessoal dele, corre para o porão do navio e começa a orar e chorar para não morrer. E enquanto ele estava orando, ele escuta louvores e alegria cantando. Ele corre para ver o que era, e lá fora, em cima, na proa do barco, estavam os moravianos, cantando de alegria. Ele não entende, revoltado. No outro dia ele vai até o líder deles e fala para eles: olha, vocês estão loucos? Nós orando para que o barco não afundasse e vocês cantando. E ele vira e fala assim: nós cantamos porque nós sabemos que se nós morrermos aqui, nós nasceremos no céu. E aquilo incomodou John Wesley. A partir dessa experiência ele começa a buscar a presença real do Espírito Santo. 2. A pneumatologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no corpo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito Santo dinamiza a vida cristã. Dínamo, explosão. O Espírito Santo na vida do cristão explode, tirando-se de uma mera devoção. Assuntos como o novo nascimento, regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. 2.1. Um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo. Assiste depois essa aula inteira, vale a pena. 2.2. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley dizia que a conversão, olha o que John Wesley escreveu: a conversão tira o cristão do mundo. Ele aceitou Jesus, ela tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Porque às vezes ele aceitou Jesus, ele veio para a igreja, ele tem Deus como Salvador, mas o mundo ainda está nele. A santificação, ela tira os vestígios do mundo. 3. O avivamento metodista. Segundo Roger Wilson, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram o grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registram que durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, com pessoas chorando, desmaiando, tendo convulsões. Há os que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como a que explodiu na França no século XVIII. 3.1. Os metodistas. Muitos zombavam deles, passando a chamar de Clube dos Santos. Ou seja, muitos que não são santos criticam quem são santos. Wesley vivia uma vida de santidade e levava todos a viver em santidade. Conta-se a história que eles jejuavam todas as semanas, 2 vezes por semana, se reuniam em horas marcadas, por isso que ficou chamado de metodismo, pelo método organizado da igreja de Wesley. 3.2. Wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. 3.3. O interesse na restauração da igreja. ênfases de Wesley como a perfeição cristã prepararam o caminho para o movimento de santidade.
tema da próxima lição. E desenvolvimento das raízes teológicas para o pentecostalismo. Deu para pegar alguma coisinha sobre John Wesley, sobre a sexta lição? Não posso demorar muito, que ainda tem chão. Mas volte, estude essa lição, assista ela inteira, ela é impactante. Vamos lá? 7. E notem, queridos, que uma lição, que cada movimento desse foi feito para desencadear o próximo, até chegar nos dias de hoje. Lição 7, aplicada dia 16 de fevereiro. O movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Primeiro, os alicerces do movimento de santidade. Os teólogos pentecostais defendem que o movimento de santidade, Holiness Movement americano, né, herdeu os alicerces da teologia pietista, puritana e metodista. Embora o movimento tenha surgido entre os metodistas americanos no século XIX para reavivar um aspecto que não estava mais sendo tão enfatizado, a santidade, ele não ficou limitado às igrejas metodistas, alcançando também outras denominações como a congregacional, a batista e a episcopal. Ou seja, o movimento de santidade foi, na verdade, a junção desses três movimentos: pietista, puritanista e wesleyanismo. Deles foram surgindo um movimento de santidade aonde não alcançou só o metodismo por estar dentro dele, foram atingindo outras pessoas, aonde tinham que buscar santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. 1.1. A importância do movimento de santidade. Entre outras coisas, a teologia do movimento de santidade pregava a procura pela reforma espiritual da igreja. Mais uma vez, algumas pessoas da igreja descontentes com o que estava acontecendo. 1.2. A origem do movimento de santidade. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo como fator principal para o cristão ser lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. Ou seja, para o movimento de santidade, eles pregavam que somente através da atuação do Espírito Santo você perde a vontade de pecar. Esse é o segredo do movimento de santidade. Somente o revestimento do Espírito Santo, o pentecostalismo, faz com que você não tenha vontade de pecar. 1.3. O ensinamento da segunda bênção. Doutrina wesleyana da perfeição cristã. Ou seja, a segunda bênção, que Wesley estava dizendo o quê? Através do Espírito Santo você consegue ser perfeito. 2. O surgimento de outros movimentos. Além do movimento de santidade, dois outros eventos avivalistas se destacam na história da igreja do século XIX, a saber, o movimento de Kenwick e o trabalho de Edward Wingfield, ambos na Inglaterra. Veremos dois aspectos desses movimentos que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais: o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e a autoridade dos dons espirituais. Ou seja, no movimento de santidade, nasce mais dois movimentos: o de Kenwick, que é o nome da comunidade onde ele nasceu, e o de Irving, que nós vamos ver que agora começa a surgir o verdadeiro batismo com o Espírito, a verdadeira instrução do batismo com o Espírito Santo. 2.1. Movimento Kenwick, vida mais intensa ou mais altiva, diferenciado pela plenitude do Espírito Santo. Ou esse movimento pregava que o quê? Que o crente somente conseguia viver uma vida cheio do Espírito Santo. 2.2. O movimento de Edward Wingfield. O movimento de Wingfield ensinava sobre os dons do Espírito Santo e a restauração do ministério apostólico. Ou seja, Wingfield, ele pregava que o Espírito Santo ainda distribuía os dons espirituais que até então tinha morrido para a igreja, mas ele prega que ainda tinha e que ia ser restaurado o movimento apostólico. O que era o ministério apostólico? Acreditar no pentecostalismo. O Wingfield pregava isso e teve experiência com isso. A expectativa de um novo Pentecostes. Havia entusiasmos e expectativas por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes denominações, e isso acontecia por causa da busca. 3. Os pentecostais e o movimento de santidade. Um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecostes neotestamentário
começou a prosperar com mais frequência nas igrejas. Os pastores passaram a dar mais ênfase ao Pentecostes como modelo dos avivamentos e a relevância de buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo. 3.1, desenvolvimento dos aspectos pentecostais, ou seja, a partir desses movimentos começaram assim, alguns pastores começaram a entender que era verdade, estavam tendo experiências, expectativas e viram que o ministério apostólico não tinha acabado dentro das escrituras, mas que estava vivo até hoje. 3.2, influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Charles Fox Parham passou a defender o argumento teológico de que as línguas são evidências inicial do batismo no Espírito Santo. Ou seja, Parham dizia e pregava que somente a pessoa que falasse em línguas era a evidência do batismo com o Espírito Santo. Para ele poderia ter qualquer outro dom, mas a evidência teria que falar em línguas. Estude essa lição que você vai ver o meu comentário, o que eu acho sobre isso. 3.3, a influência na Rua Azusa. Em 1906, William Seymour, pastor de uma igreja do movimento de santidade em Houston, no Texas, recebeu o convite para pastorear uma igreja da santidade em Los Angeles. Em sua primeira pregação, baseada em Atos 2:4, ele ensinou o que aprendeu com Charles Fox Parham. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ou seja, o movimento de santidade trouxe a evidências e foram resgatando a santidade, provocando novas mudanças, e através de Seymour, ele chegou no reavivamento da Rua Azusa. Vamos dizer que o avivamento da Rua Azusa, a próxima lição, foi o dízimo, a explosão do verdadeiro Pentecostes que alcançou a gente até hoje. Então vamos para lá? Maravilhosa essa aula, e eu quero te convidar. Se você não assistiu, ela está aí, mas eu preciso que você curta, que você comenta, que você assista até o final dela. O avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. 1. A importância da escola bíblica em Topeka. Olha que lindo, nós dando aula de escola bíblica, e aí lá nessa época, para que o fogo pegasse, foi através de escola bíblica. Isso leva a entender que tudo começa nas Sagradas Escrituras. Dando continuidade ao estudo do movimento de renovação da igreja, veremos que, para o entendimento adequado do avivamento pentecostal no século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles Parham e sua escola bíblica Bethel em Topeka, Kansas, para que posteriormente ocorreria na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, em 1906. Ou seja, tudo começou, o avivamento da Rua Azusa, do movimento de santidade, começou numa escola bíblica em Topeka, através de Parham. Primeiro, 1.1, o estudo do batismo no Espírito Santo baseado no livro de Atos. No ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir desse avivamento a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. O que aconteceu nessa escola bíblica? Parham começou a estudar o livro de Atos com a sua comunidade, com essa escola, e começou a bater muito que o ministério apostólico não tinha encerrado ali. Então, com esses estudos, foi começando a nascer o verdadeiro avivamento pentecostal. O dia de Pentecostes voltou nesse grande movimento. 1.2, a glossolalia, ou seja, o falar em línguas estranhas, e o reavivamento. Ele passou a ensinar que essa ação do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo. Falar em língua é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. 1.3, a relevância na construção do movimento pentecostal. Ou seja, queridos, deixa eu até pular aqui que já acabou até o vídeo que eu estava de fundo aqui. E aí o que acontece? A relevância do movimento pentecostal, ela começou a entender que ela tinha que voltar no livro de Atos. 2, agora sim, a importância de William Seymour. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal, tendo sido um dos alunos de Parham na escola bíblica em Houston, Texas, em 1905. Seymour recebeu como bíblicos os ensinamentos sobre o batismo no Espírito Santo, tendo como evidências o falar em línguas.
Em 1906, após semanas na escola bíblica, ele foi para Los Angeles. Seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2:4. Queridos, então William, ele começou a aprender com Seymour e ele deu crédito à palavra. Ele entendeu que o pentecostal ainda existia e ele começou a buscar isso. O seu primeiro sermão foi em Atos 2:4, onde o fogo caiu, o Pentecoste desceu de novo. 2.1, uma história de fé e coragem. Mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas, devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das escrituras para se aproximar de Deus. Ou seja, ele era pobre, vindo de famílias de escravos. Ele era proibido por causa do apartheid, era proibido de estar junto com os brancos. Ele estudava da porta, da janela, porque ele não podia sentar junto com os brancos. Ele era cego de uma visão por causa de varíola, mas mesmo assim ele não deixou de buscar o aprendizado das Sagradas Escrituras. Uma história de superação. William Joseph Seymour é um exemplo do poder transformador do Evangelho de Cristo, que pega um leigo, que pega um apartado, que pega um de famílias de escravo, numa era muito difícil, e ele transforma a vida dele. Então, queridos, o Espírito Santo pode mudar a sua vida. 2.3, um líder, um exemplo de fé, vida de oração, anseio por receber mais de Deus e perseverança, num contexto histórico de segregação racial, rejeição e incompreensões. Mesmo assim, nada parou ele. Ele acreditou na promessa que se ele buscasse, ele receberia. 3. A importância da Rua Azusa. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. 3.1, um lugar que entraria para a história. O irmão Seymour normalmente se sentava atrás de duas caixas de sapato vazia, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa de cima, em oração e durante a reunião. Quando ele via o poder cair, queridos, ele atrás do púlpito dele tinha duas caixas de sapato. Então ele colocava a sua cabeça dentro de uma caixa de sapato e deixava o mover do Espírito Santo. O medo dele era que não atrapalhasse o mover do Espírito Santo. 3.2, o acontecimento na Rua Azusa. Esse novo despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles e cidades vizinhas, despertando o interesse pela busca do batismo com o Espírito Santo. 3.3, o fogo cai em Azusa. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos que se reuniam na Rua Azusa, após clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo mundo. O que mais chamava a atenção, queridos, era a cura divina. Conta-se que as paredes de dentro do templo da Rua Azusa eram forradas de muletas, de pessoas que entravam com muletas e saíam caminhando, entravam em cadeira de roda e saíam correndo, se alegrando. E isso impactou Los Angeles, impactou toda a vizinhança, toda a igreja, que começou a ver que é verdade, que o batismo com o Espírito Santo e com os dons espirituais, eles ainda são para a igreja. E foi através do avivamento da Rua Azusa que o pentecostalismo espalhou. 9. Missão 9, 2 de março, o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Tópico 1, o proto-pentecostalismo, ou seja, o princípio do pentecostalismo. Alguns teólogos chamam de proto-pentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia anteriores à vinda dos primeiros missionários pentecostais, Gunnar Ving e Daniel Berg ao Brasil, como Fritz Matsulat, Paulo Malaquias e Pedro Graudin, entre outros. Ou seja, queridos, antes mesmo de Daniel Berg e Gunnar Ving vir para o Brasil e fundar o pentecostalismo mesmo, através da Assembleia de Deus, já tinha 3 brasas. Deus já tinha incendiado 3 pessoas, eles não entendiam muito o que era isso, mas Deus já estava dando a experiência. 1.1, a experiência pentecostal de Fritz Matsulat. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso, que orava em línguas estranhas. Mesmo sem entender, e ninguém entendia nada, porque não havia um estudo sobre isso, ele já falava em línguas, antes da vinda dos 2 missionários. 1.2, a experiência pentecostal de Paulo Malaquias.
Malaquias, então pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Juí, Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. Até então as pessoas não sabiam explicar esse fenômeno. Ele tinha essa convicção, ele falava em línguas, mas ele não sabia o que era isso. Ele não tinha um estudo aprofundado sobre Atos. 1.3, a experiência pentecostal com Pedro Graudin. A experiência pentecostais de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo como proeminência das línguas estranhas e do recebimento do dom de profecia no Brasil. Então, lá naquela época, anterior à chegada dos dois missionários, já tinha brasas. Deus já tinha começado a fazer o trabalho dele aqui, mas ele precisava trazer dois missionários para cá, para incendiar essa nação. E foi lá, os precursores do pentecostalismo no Brasil. No ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo do Espírito Santo chegam ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Francescon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar Wing e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. Então, em 1910, desembarca aqui 3 pessoas. Luigi Francescon funda a congregação cristã do Brasil. Ele vai para a Argentina e começa a desenvolver a congregação cristã. E por outro lado fica Daniel Berg e Gunnar Wing, que organizam a Assembleia de Deus. 2.1, a experiência pentecostal de Gunnar Wing. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Olha só, antes dele vir para o Brasil, como nós aprendemos até agora, o Espírito Santo reveste de poder. 2.2, a experiência pentecostal de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wing, iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Berg orou com insistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo e Deus ouviu a oração selando com a promessa. Olha aqui o que ele fez. Ele orou com persistência. Talvez você que esteja assistindo essa lição não é batizado ainda, não é revestido com o Espírito Santo, mas saiba que o revestimento é para pregar. Se você não tem a chama dentro do teu coração, busque ela, persista, que Deus vai te capacitar para você ser um missionário. 2.3, a experiência pentecostal de Levi Petrus influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina pentecostal, ou seja, através de Levi Petrus, ele influenciou Daniel Berg a buscar o batismo, incentivou até que ele foi revestido. 3. O avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Ei, te aconselho de novo, procure essa lição. Você vai entender como que o Espírito Santo falou para eles, como que eles descobriram que era Belém do Pará, da onde que surgiu o Pará na vida deles para que eles viessem para cá. 3.1, a chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Desembarcaram em solo brasileiro em novembro de 1910, incendiados pela chama pentecostal. 3.2, as primeiras chamas do avivamento. Foi então que em junho de 1911, a 1h da manhã de quinta-feira, na rua Siqueira Mendes 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Após ela ter aprendido os ensinos de Daniel e Wing, ela busca, e numa das suas madrugadas ela é selada pela promessa do Espírito Santo, a primeira mulher brasileira a receber o selo, o revestimento do Espírito Santo. 3.3, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após seu surgimento em Belém do Pará em 1911, a princípio ela chamava Missão da Fé Apostólica, depois se torna Assembleia de Deus do Brasil. 10, lição 10, 9 de março, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século 20. Primeiro, os alicerces do movimento pentecostal. Após a ascensão de nosso Senhor Jesus,
seus discípulos oraram e aguardaram a descida do Espírito Santo. Oraram e aguardaram. Até que se cumpriu o que já havia sido profetizado nos tempos do Antigo Testamento e anunciado por Jesus Cristo. A igreja então iniciou suas atividades movidas pelo poder do Espírito Santo. Assim, ao longo da história da igreja, impulsionados pelo relato bíblico, milhões de discípulos têm usado a experiência e a prática pentecostal. Nesse tópico veremos 3 características da igreja primitiva que, após o ocorrido no dia de Pentecostes, deve estar no alicerce do autêntico pentecostalismo em nossos dias. Está lá em Atos 2:42. Ou seja, o pentecostal, ele não tem que estar alicerçado em outras coisas. Nós vamos ver que ele tem que estar alicerçado, primeiro, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos ou na Bíblia. Aqui está a doutrina dos apóstolos. O texto bíblico enfatiza a participação de cada crente na unidade, no crescimento e no cuidado mútuo do corpo de Cristo. 1.2. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos, a qual busca manter ainda hoje, seguindo o modelo de culto e ensinamento que caracterizavam a igreja primitiva. Hebreus 10, 24 e 25. E 1.3, o movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. A igreja primitiva ensinava que a oração é uma das mais importantes coisas na vida da igreja de Jesus Cristo. Filipenses 4:6. Então lembra, alicerçado na doutrina dos apóstolos, alicerçado na comunhão e no partir do pão, e alicerçado na oração. Nós já falamos muito disso, né, queridos? 2. Os precursores do pentecostalismo no Brasil. No ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo no Espírito Santo chegam no Brasil, vindo dos Estados Unidos, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Franciscon, que organizou a primeira congregação em São Paulo, e o sueco Gunnar Wing e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. 2.1. Um movimento que não desiste de proclamar as boas novas. O pentecostal não para, por isso cresceu tanto. Ele quer que mais e mais pessoas reconheçam o poder do Espírito Santo. 2.2. A constante busca pelo Espírito Santo. Infelizmente, hoje em dia, nós precisamos de um avivamento, porque as igrejas não têm mais buscado o Espírito Santo. 2.3, um movimento que não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras. Então está envolvido proclamar a missão, está envolvido a busca do Espírito Santo e através das Sagradas Escrituras. 3. O neopentecostalismo brasileiro. As práticas e os ensinamentos de alguns movimentos e denominações não caracterizam a identidade do pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus. Como não há consenso entre os estudiosos sobre a nomenclatura que melhor descreve, usaremos o termo neopentecostal para caracterizar esses movimentos e denominações, enfatizando a diferença entre eles e o movimento pentecostal que surgiu no Brasil no início do século XX. 3.1, então aqui nós vamos ver o que? O neopentecostalismo, na verdade, queridos, foi um povo que saiu de dentro das raízes pentecostais clássicas e começaram a inventar, a criar outros tipos de doutrina, a criar algumas reformas, a buscar umas renovações. Por isso o neopentecostal seria um novo pentecostalismo, mas que não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico da Assembleia de Deus e algumas outras. 3.1. As inovações do pentecostalismo argumentam a necessidade de contextualizar a mensagem para torná-la mais atraente e moderna. Uma das alas dele é a inovação da palavra, é querer mudar essa teologia que acham muito pesada para atrair mais pessoas, é mudar para facilitar a vida de pessoas, é não pregar muito sobre o pecado, é esquecer o pecado e pregar sobre coisas mágicas. 3.2. A pluralidade neopentecostal. Essa corrente teológica recorre a promessas e discursos mágicos para a resolução de problemas diversos, como relacionados à vida financeira e à saúde, ou seja, acho que é tudo um ato de magia. Não é o poder do Espírito Santo. Mais vale ser curado do que o céu para muitos deles. Mais vale ser curado do que ter um arrependimento genuíno e não viver em pecado. 3.3. As fontes do neopentecostalismo. Kenyon e Hagin
foram os primeiros a difundir os ensinamentos que mais tarde ficariam conhecidos no Brasil como teologia da prosperidade. Para muitas dessas igrejas neopentecostais, o ponto mais forte que tem é a prosperidade. Esquecem o reino do céu e vivem a palavra que é melhor juntar tesouro aqui do que no céu. Vamos lá? 11. O batismo com o Espírito Santo, o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. O revestimento de poder em Lucas e Atos. O revestimento de poder no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos está em conexão com o Espírito Santo e sua ação na Igreja de Cristo. Aqueles textos que nós já falamos um monte. Lucas 24:49 e Atos 1:8. Cristo estabeleceu o propósito do revestimento do Espírito Santo para quê? Para capacitar a igreja para proclamar as boas novas do reino de Deus. 1.1 Missão e capacitação. Tanto em Jesus como em seus discípulos, vemos o destaque de Lucas quanto à conexão entre o poder do Espírito Santo e o cumprimento da missão. Então leia Lucas 24:49. O revestimento de poder não é para você ser mais bonito, mais cheiroso, pregar melhor, juntar pessoas, não. É para capacitar para a obra missionária. Porque muitas vezes você vai anunciar onde não tem comida, onde não tem lei, onde não tem regras, aonde vão te perseguir. Somente com o revestimento de poder vamos conseguir atingir esses povos. 1.2 A promessa do revestimento de poder. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar missão de evangelização com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo, conforme prometido por Jesus Cristo em Lucas 24:47-49 e Atos 1:4-8. Ou seja, para Deus não poderia pregar o Evangelho, fazer missão antes de ser revestidos com poder. Será que isso mudou hoje? Tem gente utilizando de seus próprios recursos para fazer isso. Queridos, quem dá esse recurso é o Espírito Santo. Primeiro você tem que ser capacitado. Por isso a diferença entre missionário e evangelista. Tem uma aula do curso básico de discipulado que eu falo muito sobre isso. 1.3 Uma experiência distinta da regeneração. O batismo do Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder, diferente da regeneração, que é uma nova vida em Cristo. Ou seja, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ter paz, ter os frutos de Gálatas 5:22, mas ainda assim não ter o revestimento de poder. Porque o revestimento de poder é dom espiritual. Parham diz que a maior evidência é o falar em línguas. 2. O batismo no Espírito Santo. Veremos agora, à luz da Escritura, o significado da expressão batismo no Espírito Santo, o propósito dessa experiência prometida e proporcionada por Deus, a evidência física no momento em que o discípulo de Cristo é batizado no Espírito e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal. Essa é uma dimensão do ministério do Espírito Santo que teve início no dia de Pentecostes e continua ativa ao longo da história da igreja, como visto nas lições anteriores. Alguns estudiosos a identificam como a era do Espírito Santo, que é também a era da missão. Ou seja, essa lição é importante demais. Você precisa pegar ela na íntegra, não só os tópicos. Aqui eu só vou conseguir dar uma passadinha por cima. Olha lá, 2.1, o significado e propósito. É o Espírito Santo capacitando os discípulos de Cristo para evangelizar até os confins da terra. Ou seja, o principal propósito, o principal significado, revestir o homem e a mulher de Deus, capacitando para a obra missionária. Senão a igreja morre. Se a igreja não reproduzir, a igreja morre. Qual que era a evidência inicial? O falar em línguas. 2.3, receber o batismo do Espírito Santo. Então, o que ele diz? Clama, peça, anseia, busca, pois a promessa é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, para todo mundo nós temos que buscar. A igreja parou de buscar, não pare, queridos. É para você mesmo sozinho no teu quarto. Busque todos os dias. 3 aspectos bíblicos fundamentais. 3 aspectos importantes que, primeiro, repetidamente são abordados por aqueles que não creem na atualidade do batismo no Espírito Santo, como registrado em Atos. 2. São abordados de forma equivocada por alguns que se denominam pentecostais
3. Alguns irmãos têm dificuldade em compreender biblicamente. Lembremos que a crença e a experiência espiritual legítima não dispensam a igreja do ensino das correções, como nos tempos apostólicos. Está aí os textos. Queridos, ou seja, os aspectos fundamentais, muitas pessoas desviaram o conceito de pentecostalismo, acham que pentecostalismo é só gritar e fazer barulho. Pentecostalismo é acreditar no poder do Espírito Santo, é buscar o revestimento, é pregar. Uma igreja pentecostal não vive dentro de 4 paredes, ela prega, ela anuncia. 3.1, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. O discípulo de Cristo é batizado com o Espírito e cheio do Espírito, necessita continuar buscando ser cheio do Espírito Santo, ou seja, ele é batizado, mas aí não para, ele tem que continuar a ser cheio. Línguas como evidência de dom, ou seja, muitas vezes você vê a pessoa falando em línguas, é uma evidência. 3.3, é para hoje e para todos os nascidos de novo. A igreja continua dependendo do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não findou. Ou seja, se fosse só para o Velho Testamento, para o livro de Atos, se fosse só para a época dos apostólica, a igreja tinha parado de pregar. Mas se Deus diz para pregar, enquanto a igreja prega, ela precisa ser revestida de poder. Próxima lição, lição 12, 22 de março. O movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Primeiro, o Espírito Santo direciona a obra. O fervor evangelístico no movimento pentecostal floresceu no início do século XX. E isso aconteceu devido à ação do Espírito Santo na conversão e na capacitação para o serviço. Esse fato aponta para uma ação posterior da regeneração, da vida. Veja ali, né? Lucas 24, 47 e 49, Atos 1, 8. Essas passagens conectam o revestimento de poder com pregar em todas as nações e com testemunho até os confins da terra. Assim, o revestimento de poder está fortemente associado ao serviço e ao testemunho cristão. Ou seja, não tem como ser revestido de poder e não ser missionário, e não ter paixão pela obra missionária, e não pregar para outras nações. 1.1, o Espírito Santo capacita. É fundamental buscar o revestimento do alto para cumprir com graça sua missão evangelizadora. 1.2, o Espírito Santo fortalece. Não há limite nem impossível para o poder e o agir do Espírito Santo. Colossenses 1.11. 1.3, o Espírito Santo concede autoridade. O Espírito Santo nos reveste com o poder do alto, e assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então é através do revestimento de poder que ele vai te capacitar, te fortalecer e te dar autoridade. 2. O Espírito Santo separa e envia. Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivam a mesma experiência do dia de Pentecostes, relatada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Para isso, o Espírito Santo chama e prepara homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho. 1 Coríntios 1,17. Ou seja, quem separa é o Espírito Santo. Lembra os textos bíblicos? O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para fazer a obra. Lembra quem separou Daniel Berg e Gunnar Vingre? Ele separa e mostra aonde vai. Quem separa para a obra é o Espírito Santo. 2.1, a necessidade da obra missionária. Fazer missão não é uma tarefa fácil. Entretanto, o Senhor garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. 2.2, o Espírito separou e enviou o apóstolo Paulo. 2.3, o Espírito Santo é a fonte de testemunho. O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia as boas novas de Cristo. 4.3, tem muitas pessoas, queridos, achando que é mais importante o testemunho dela do que o testemunho das boas novas de Cristo. Quando Cristo nos chamou, ele falou: sereis minhas testemunhas. Testemunhar o Evangelho. É lógico que a sua conversão, o seu testemunho ajuda na comunhão, na edificação de outras pessoas, mas você foi chamado, o testemunho principal é o de Cristo, não é seu. 3. As missões e o movimento pentecostal. Os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo. Podemos atestar isso ao observar os muitos pregadores enviados ao povo, como John Wycliffe, o fervor missionário da igreja dos Morávia,
as pregações de John Wesley ao ar livre, dentre tantos outros exemplos. Esse efeito missionário não foi menor no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal. 3.1. O movimento cresceu com o trabalho missionário. Para os pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto o trabalho missionário. Lucas 10, versículo 1 e 2. Ou seja, quando você é revestido de poder, não há nada mais importante que você do que anunciar o evangelho. Às vezes Deus te concede o dom de cura. Sabe para quê? Não é para curar, não é teologia de magia. É para curar e através da tua cura atrair mais pessoas para você evangelizar, pregar a palavra. Por isso que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é a coragem, é o falar em línguas, é a ousadia. 3.2. O movimento que revolucionou a história da igreja. O movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil, isto é, como se lia e interpretava a Bíblia. Ou seja, as igrejas tradicionais ainda leem e interpretam a Bíblia de um jeito, elas esquecem, para elas não existe o falar em línguas, para elas não existe ser curado pelo Espírito Santo, mas o pentecostal ele vem mostrando isso e acreditando nisso, e Deus vem dando evidências, por isso que o pentecostalismo cresce a cada dia. 3.3. Um trabalho missionário inovador. Ao derramar o Espírito Santo, foi o poder de tornar-se uma igreja missionária. Ou seja, através do revestimento de poder, foi que a igreja abriu as portas. E a última lição, acabando, já estou cansado e acho que você também. Você que ficou comigo até agora merece palmas, porque não é difícil, foi muito longa essa aula, eu não esperava esse tanto. Mais importante, mas para te acender a chama de você querer assistir outras aulas novamente. Vamos lá, 13. A necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, a relevância do avivamento. No dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, obedecendo a ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo. Ei, será que não está na hora de você viver um novo tempo, uma nova história? É através do avivamento. Busque o avivamento, reúna com pessoas para ler a palavra, buscar em oração, que nós já aprendemos como buscar o avivamento. 1.1. O significado do avivamento. O avivamento é uma obra de Deus pelo seu Espírito Santo, que desperta e levanta para um viver fervoroso e dinâmico os que estão dormindo espiritualmente, ou seja, o despertar. 1.2. A urgente necessidade de avivamento. Hoje a igreja carece de um novo despertar espiritual, por isso no coração de cada crente pentecostal, salvo em Cristo Jesus Cristo, tem que acender essa chama. 1.3. O avivamento da igreja. A busca pelo avivamento é obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 10, 12. Segundo, as condições para ocorrer o avivamento. Como que ele vai ocorrer? O avivamento deve começar no coração de cada cristão, por meio que nós já aprendemos do reavivamento, do arrependimento, nós já aprendemos, de oração e estudo da palavra de Deus. Essas são as três condições básicas para um avivamento. 2.1. Arrependimento, um caminho para o avivamento. O pecado nos separa do Senhor. Isaías 59, 2. Por isso ele nos instrui para a importância do arrependimento genuíno para continuarmos na presença de Deus. Ou seja, quais as condições para acontecer? Primeiro, arrependimento. A lição passada nós falamos sobre isso, essa lição aqui, falamos muito sobre isso. Se você não assistiu, volte nela. 2.2. O avivamento é preciso de oração. Lucas e Atos principalmente evidenciam a forte conexão entre oração e ação do Espírito Santo. 2.3. O avivamento pela palavra. Não é possível haver avivamento espiritual sem observar os parâmetros da palavra de Deus. Leia Neemias 8, 13 e 18. 3. Os resultados do avivamento. Para encerrar o trimestre, vamos ressaltar 3 resultados do autêntico avivamento. São evidências que o povo de Deus precisa desejar. Entendeu? É o povo que tem que desejar. Nesses dias tão desafiadores e repletos de distrações irrelevantes para o contexto eclesiástico, quando a busca desenfreada por novidades tem se tomado o lugar do imprescindível exercício espiritual, da reflexão e do discernimento.
Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza ao longo do estudo. 3.1. O avivamento nos mantém cheios do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para levar o mundo ao conhecimento da verdade sobre Cristo. 1 Timóteo 2,4. 3.2. O avivamento nos faz andar em espírito. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar a escravidão das paixões mundanas. Gálatas 5, 16, 21. E 3. O avivamento nos faz viver uma vida abundante. Ele nos revela seu plano para que a igreja avivada tenha vida abundante nesta terra. Muitos são prósperos, porém só quem aceita o Senhor Jesus como Salvador sabe o que é viver uma vida abundante. Amém e amém. E aqui, para você que ainda não viu, a próxima lição, segundo trimestre, será mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Amém e amém. Queridos, como eu disse, uma aula longa, extensa, 1h30 de aula, que eu acho que pode ter te dado algum aproveitamento, que pode ter te incendiado a assistir aquelas aulas que talvez você não assistiu, ou a voltar naquelas aulas que você já estudou. Você entende a importância dessa revista? Queridos, não jogue ela fora, guarde, ensine para os teus filhos, passe para outras pessoas que às vezes não estão estudando a revista Betel. Eu confesso para você que de todas as lições que eu já estudei da revista Betel, essa foi a que mais me impactou, que mostrou mais que nós precisamos de um avivamento, de algo sobrenatural. Olha, eu quero desejar para você um conhecimento gigantesco, uma sabedoria que vem através do dom do Espírito Santo, que te faça ensinar outras pessoas. Se você é professor, coloque no comentário aqui para mim, se essas aulas estão te ajudando, te contribuindo a algo, a alguma coisa. Obrigado por você ter ficado comigo todo esse tempo. Deus te abençoe. Fiquem todos com Ele.